Bom dia, meus irmãos, que a paz seja convosco, que a graça de Cristo, o amor de Deus repouse sobre a sua vida e a sua família desde agora e para todos sempre. Quero agradecer a todos que têm acessado os vídeos, que têm compartilhado. Eu fico muito feliz porque vocês estão dando o retorno, o feedback, e eu me alegro muito no Senhor, pois esta linda mensagem não pertence a mim, mas eu sou apenas um servo da palavra, um servo de Cristo, que deseja que o seu reino cresça e o seu nome seja glorificado. Para aqueles que não me conhecem, eu sou o irmão Adrian, do canal Boas Notícias. Aqui eu anuncio a palavra de Deus, eu ensino o caminho do Senhor através da Bíblia Sagrada. A você que ainda não se inscreveu no canal, deixe o seu gostei, se inscreva, ative o sininho para não perder as notificações dos vídeos e ficar por dentro de todas as novidades do canal. Queridos, hoje é segunda-feira e nesta segunda, 8 de julho, eu desejo compartilhar com vocês uma parábola que se encontra no Evangelho segundo escreveu São Lucas, no capítulo 18, versículo 9 ao 14. Então vamos para a palavra de hoje. Há alguns que confiavam em sua própria justiça e desprezavam os outros. Jesus contou esta parábola. 2 homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço, porque não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Mas o publicano ficou à distância, ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Eu lhes digo que este homem, e não outro, foi para casa justificado diante de Deus. Pois quem se exalta será humilhado, e quem se humilha será exaltado. Glória a Deus, irmãos, por esta palavra. Meus irmãos, o que eu posso ver aqui é que Jesus está colocando lado a lado a humildade contra o orgulho. O fariseu aqui representado, ele demonstra orgulho e justiça própria, se orgulhando das suas boas obras e desprezando os outros, em contraste com aquele pobre publicano que era desprezado pela sociedade e não tinha honra entre o povo. E o interessante é que Jesus usou desta parábola para ensinar que todo aquele que se exalta será humilhado e todo aquele que se humilha será exaltado. Porque Deus, queridos, Ele se opõe aos soberbos, mas Ele dá a sua graça aos humildes. Por isso Ele não liga para a aparência externa, mas Ele olha para o nosso coração. Quem pode se lembrar da passagem que o profeta Samuel foi à casa de Davi e, pois o Senhor o havia enviado para ungir o próximo rei de Israel, e quando ele viu os filhos de Jessé, aqueles que eram altos, fortes, guerreiros, Samuel disse consigo mesmo: certamente está perante o Senhor o seu ungido. Pobre Samuel, olhando apenas a aparência,
mas não podia sondar o coração dos homens. Assim, à mesma hora, o Espírito Santo o repreendeu, dizendo: Samuel, por que você está olhando a aparência? Saiba que eu, o Senhor, não enxergo como enxerga o homem. O homem enxerga o que está por fora. Eu, o Senhor, sondo aquilo que está por dentro. Por isso, Jeremias 17:10 diz assim: Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo as entranhas, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Por isso, queridos, não tem como enganar a Deus. E era isso que acontecia com os fariseus, que Jesus certa feita chamou de sepulcro caiado. Sepulcro caiado eram as lápides que eram pintadas de branco no tempo dele, no tempo em que Jesus viveu, e ali aquele sepulcro ele ficava adornado por fora, mas dentro estava cheio de ossos e com fedor do cadáver. Assim ele dizia a respeito dos fariseus: Por fora vós pareceis justos aos homens, mas por dentro estavam cheios de ossos secos e de iniquidade. No capítulo 23 de Mateus, Jesus ele dá uma série de ais para os fariseus, e algum deles está escrito assim: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que devorais as casas das viúvas sobre pretexto de prolongadas orações. Por isso sofrereis mais rigoroso juízo, e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam a franja das suas vestes, e amam os primeiros lugares nas ceias e as primeiras cadeiras nas sinagogas, e as saudações nas praças e os serem chamados pelos homens Rabi, Rabi, que significa mestre. Condutores cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Cristo ele não passava a mão sobre a hipocrisia dos fariseus. Ele não tinha medo de ser reprovado e rejeitado por esta classe religiosa tão importante da sua época, pois Cristo ele não se importava em ser aprovado diante dos homens, pois ele tinha fome e sede de justiça, e ele procurava agradar a vontade do Pai. Diferente dos fariseus que buscavam honra uns dos outros e eram hipócritas. Então, esta pequena parábola, pequena em tamanho, mas grande em significado, demonstra o verdadeiro arrependimento, pois na sua humilde oração de um homem injusto: Deus, tem misericórdia de mim, um pecador, demonstra o coração que agrada a Deus e a oração que Deus aceita, pois a oração do fariseu não foi direcionada a Deus, porque diz a Bíblia, ele orava consigo mesmo, mas a do publicano, que nem era um homem religioso, foi mais sincera e foi em direção ao trono da glória e chegou mais rápido na presença de Deus a sua oração do que o fariseu que estava todos os dias no templo. Quem sabe o publicano mal conhecia as Escrituras, diferente do fariseu que conhecia de capa a capa, vamos supor, a Bíblia. Isso demonstra que Deus não está preso numa caixa, não está preso a quatro paredes de um templo, porque Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por isso, o Senhor diz no Salmo 51 que não resiste a um coração quebrantado e contrito, e também Isaías diz que eu, o Senhor, habito no alto e sublime trono,
mas também habito com o contrito e o quebrantado de coração. Aqui também nós vemos um espírito de juízo que é muito presente em pessoas religiosas até os dias de hoje, e é um grande problema que o orgulho espiritual pode causar. Por isso o Senhor Jesus disse: não julgueis e não sereis julgados. O apóstolo Paulo diz: por que tu, um homem, julga o outro homem, pensando tu ser melhor do que ele, sendo que você pratica as mesmas coisas? Então o Senhor explica nessa parábola: olhe, não se preocupe com os pecados alheios ou de reparar nos defeitos alheios, mas foque no seu relacionamento com Deus. Assim, queridos, como publicano, se nós nos achegarmos a Deus, reconhecendo que nós somos pecadores, que nós não somos melhores do que ninguém, que embora nós frequentemos a igreja, que nós temos a palavra de Deus, que nós já conhecemos o Evangelho, nós sempre temos que estar dispostos a aprender, dispostos a nos arrepender, a nos quebrantar na presença de Deus e a pedir a misericórdia de Deus. Pois nós somos corruptíveis, queridos, e não somos melhores do que ninguém. Então, por favor, não vamos desprezar os outros, não vamos deixar o orgulho espiritual entrar no nosso coração, mas vamos receber bem aqueles irmãos que são desprezados pela sociedade, que não têm uma boa fama, porque a estes que a graça de Cristo quer se revelar poderosamente. Queridos, esta foi a palavra de hoje, e agora eu estou aqui com o óleo ungido, com as mãos estendidas em direção à sua casa, à sua vida e à sua família. Eu posso orar por você? Oremos. Senhor Deus e Pai que está nos céus, bendito seja o teu santo nome por esta palavra. Pai, eu te agradeço por ter falado conosco nesta manhã, pela sua bendita palavra, Senhor, abrindo os nossos olhos, Senhor, para a hipocrisia do nosso coração, Pai. Porque a sua palavra diz que o nosso coração ele é enganoso. Senhor, que o nosso espírito está pronto, mas a carne é fraca, Pai. Por isso, Pai, nesta segunda-feira, Pai, os meus irmãos vão trabalhar, os meus irmãos vão estudar, os meus irmãos vão, Senhor, enfrentar este mundo, Pai. Porque este mundo, Senhor, é conquistado por aqueles que têm coragem, Pai, que são fortes e corajosos. Por isso, sê conosco, Pai. Não nos deixes cair em tentação. Socorre-nos, Pai, e não permita-nos que nós caiamos nas armadilhas do diabo, Senhor, nas concupiscências carnais deste mundo. Mas purifica os nossos corações, transforma a nossa mente, o nosso interior, para que, Senhor, o teu nome seja glorificado em nossas vidas, Pai. Obrigado, Senhor, por este dia, porque mais um dia o Senhor nos sustentou, nos deu a sua graça. Abençoa meus ouvintes, Pai, os meus irmãos que estão sintonizados comigo neste vídeo. E que esta palavra se espalhe cada vez mais para a glória do teu santo e precioso nome, Pai. Pai, que o sangue do teu Filho Jesus nos justifique, Pai, das nossas fraquezas, das nossas falhas, que são muitas, Pai. Mas que o teu nome santo seja glorificado desde agora e para todos sempre, meu Senhor. Fica conosco, Espírito Santo, e revela-nos a nós a sua graça e o seu poder.
em nome de Jesus. Amém, queridos. Que Deus o abençoe. Eu vou ficando por aqui. Que esta segunda-feira seja uma bênção para todos nós. Deus te abençoe, desde agora e para todos sempre, a você e a sua casa. Abraço.